A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, aqui é seu irmão Estênio Rios, do Rios Ministério, o Ministério de Unidade e Avivamento, onde nós temos ministrado em conferências, seminários, cultos, falando sobre a unidade e avivamento. E eu tenho sentido no meu espírito, não sei onde você está assistindo agora, se é pelo nosso canal aí no YouTube. Se você não se inscreveu aí, se inscreve no nosso canal para receber nossos ensinos, ver as nossas novidades, ou se é pelo Facebook, ou pelo nosso site, não é? www.riosministério.com, não sei, mas se você está me ouvindo, certamente você tem sede da palavra de Deus. E eu decidi no meu espírito pegar matérias que nós ministramos e falar sobre elas, não é? Sobre esses temas maravilhosos, e o que eu quero falar hoje é sobre conhecendo o mover do Espírito Santo. É um tema maravilhoso, não é? Poderoso. Às vezes as pessoas elas confundem a reação da unção, não é? Com o mover do Espírito. Claro que uma coisa chama a outra, mas não tem a ver. Por exemplo, as reações da unção não é a unção, e a unção não é o mover do Espírito. E precisamos compreender o mover do Espírito para que a gente possa atuar nessa terra de uma forma poderosa. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus para a igreja nesses últimos dias. Você compreende? Então, se você abrir a sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Mateus, no capítulo 16, para você entender logo uma chave que Jesus falou, chave mesmo, né? Aleluia. Chaves aqui, uma chave em Mateus capítulo 16, versículo 19, que diz o seguinte: olha, eu te darei, olha aqui, você pode ver na sua Bíblia, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Será que o corpo de Cristo está entendendo de fato que Jesus Cristo quis dizer isso? Que nós temos o poder de ligar as coisas do céu e desligar as coisas do céu nessa terra. Depende dos santos que estão aqui, e isso tem tudo a ver com o mover de Deus. Quando você compreende o mover de Deus, você consegue desligar e ligar as coisas pertencentes a Deus nessa terra. Por isso que o que é o verdadeiro mover do Espírito Santo? O verdadeiro mover do Espírito Santo, anote aí, é mais do que uma sensação, e sim uma transferência da vida de Deus. Vou repetir isso de novo. O mover do Espírito é mais do que uma sensação, mas é a transferência da vida de Deus para esse mundo. Há uma outra coisa que nós devemos aprender a se mover no Espírito, porque quando aprendemos a se mover no Espírito, diz assim, olha só, se mover no Espírito é trazer à existência as realidades da vontade de Deus. É trazer à existência as realidades da vontade de Deus. Então, veja bem, é a transferência da vida de Deus, é a transferência das realidades de Deus para esse mundo, para essa terra. Não é interessante isso aqui? Não é? Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses, capítulo 1. Se você puder ir comigo, já que nós estamos estudando juntos, né? Você tem que ter paciência um pouco para abrir comigo a sua Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Olha só. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Versículo 29. Para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Olha só, para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. O apóstolo Paulo trabalhava para que
aquele mistério que estava oculto, que era Cristo em nós, né? Que é a esperança da glória, pudesse ser transferido para essa terra, mediante o poder que estava operando já na vida dele. E ele entendia que esse mover se operava, não é? Quando ele trabalhava em prol dessa causa. Agora, Paulo não fazia as coisas de qualquer maneira. Para ele revelar o próprio Deus a esse mundo através da vida dele, ele movia-se nesse Deus. Você entende? Então, é muito interessante isso. Por isso que existem 3 coisas principais que Deus nos doou. Deus doou ao homem. E nós precisamos revelar isso ao homem e ter revelação disso. 3 coisas interessantes que resultam em algo fantástico. Quero que você vá comigo aqui em Atos capítulo 17, porque você sabe que Atos não tem fim, né? Nós estamos dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que diz o seguinte, versículo 24: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. A vida, a respiração e todas as coisas. Você sabe que nesse texto a palavra vida aqui significa a vida plena de Deus. A Zoe. Ele que dá a vida de Deus ao homem, não é? O próprio Deus dá da sua própria vida. A respiração, que significa espírito, não é? O espírito do homem foi Deus que deu. E todas as outras coisas. A vida de Deus, não é? O espírito do homem e todas as outras coisas. 3 doações importantes que foram liberadas para a vida do homem, para que o homem começasse a entender o que era viver de verdade. 3 principais coisas interessantes que o homem precisava. Precisava andar nisso. Se está tudo errado na vida do homem, porque ele não está andando na vida de Deus, não está entendendo que é um ser espiritual e não está usufruindo de todas as coisas que Deus deu. Mas por que Deus deu essas 3 coisas? Não é? Se você abrir comigo lá em Atos, continuar em Atos capítulo 17, isso é tremendo. Atos 17, versículo 26, no seguinte: E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Foi Deus que fez isso, né? Versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Essas 3 coisas, a vida de Deus, a respiração e todas as coisas, foram dadas ao homem para que o homem buscasse a Deus. Essa palavra buscar, no grego, é algo interessante. Buscar significa procurar pelo desejo. Não é só procurar, mas procurar pelo desejo, pela necessidade de tê-lo, pela necessidade de ter Deus. A vida de Deus foi liberada para que o homem recebesse essas 3 coisas. Foram exatamente doadas para o homem, para que o homem fosse atraído pelo seu Senhor, seu Criador, para que o amasse, o desejasse de todo o coração. Se o homem não está com sede de buscá-lo, é porque ele não está vivendo a vida de Deus, ele não está vivendo, sabe o quê? No âmbito espiritual, e não está usufruindo de todas as coisas que Deus liberou para a vida deles. Você entende? Então, eu quero te dar uma coisa, um aviso muito importante. Olha só, o propósito da vida de Deus, do espírito humano e todo o suprimento que esse homem precisasse, era para que fosse saciado em Deus, o buscando. Você entende? Essas 3 coisas foi para que o homem buscasse e fosse saciado em Deus. Então, quando o homem compreende essas 3 coisas, existem 3 atuações que começam a se manifestar. 3 atuações do Espírito Santo no homem começa a ter um fluir.
E eu queria que você abrisse a sua Bíblia ainda aí em Atos 17, versículo 28, que diz o seguinte: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, se a gente já sabe dessas três doações de Deus, a gente tem que entender uma coisa muito fantástica aqui. Porque nele vivemos. Essa palavra viver também significa a vida de Deus. Porque na vida de Deus é que vivemos de verdade. Na vida plena de Deus, na vida divina. Na vida de Deus nos movemos, vivemos, né? Na vida de Deus vivemos. Na vida de Deus nos movemos, ou seja, agimos, que quer dizer no grego exatamente isso. Fazer, agir, agir, fazer ir. Olha, fazer ir, agir e seguir. Fazer ir, agir e seguir. Fazer ir, agir e seguir. Fazer ir, agir e seguir o quê? A vida de Deus, né? Porque nele vivemos e nele nos movemos. Movemos o quê? Nos movemos na vida dele nessa terra. E existimos. Existimos significa mostrar-se como pessoa ao ser. Ou seja, quando você se mostra se movendo na vida de Deus, as pessoas olham para você, mas você não mostra você. Você mostra a vida de Deus atuando nesse mundo, nessa terra. Então, compreenda que o mover é a porta da vida de Deus e é a expressão da nossa existência. Note então, o homem foi verdadeiramente criado para mostrar a vida de Deus. Não mostrar a desgraça, a miséria, o desamor. Mas como é que isso se manifesta? Quando entendemos o mover do Espírito. Exatamente porque o mover do Espírito, ele faz com que a vida de Deus seja transferida e as pessoas olhem para ele e vejam Deus. Não é interessante isso? O segredo então do mover está aí. Eu entendo para onde Deus está me guiando, fluo nessa direção e a vida de Deus começa a ser liberada. Logo então as pessoas olham para mim e não vê mais um homem, mas vê a própria vida de Deus operando através de mim. E isso é fantástico, né? Então passamos não ver mais o que o mundo se manifesta, o mundo mostra, mas o que Deus faz. E aí, cada vez que entendemos para onde o mover de Deus está nos guiando, aí as portas do céu se abrem ou se fecham. Tudo depende de nós. E eu quero te explicar nesses dias de ensino da palavra de Deus como é se mover no Espírito. O que é o verdadeiro mover no Espírito e como se mover no Espírito. Por isso que aí embaixo está no meu, você pode anotar o meu e-mail, que é riosministério@hotmail.com. Você pode enviar um e-mail para mim, não é? riosministério@hotmail.com, enviando o seu e-mail para mim, porque eu quero juntar as pessoas, porque iremos para um lugar específico aí na internet, uma sala de ensino. E se você está interessado em aprender sobre várias matérias, vários ensinos, então envia o seu e-mail para nós, tá bom? Nós teremos um prazer imenso de estar ensinando para você uma matéria sobre conhecendo o mover do Espírito Santo. Espero nessa introdução que você possa ter sido abençoado, não é? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal no YouTube e acesse o nosso site www.riosministério.com. Tem muitos artigos, espero ter te abençoado e até a próxima. Em nome de Jesus estou te aguardando, tá bom? Fica na paz.